Olá! Na aula 21, vamos enfrentar diretamente a questão da causalidade na teoria do nó temporal e introduzir o conceito de orientabilidade funcional, conforme a seção 4.3 do livro. Em vez de tomar a causalidade como um princípio dado de antemão, a TNT a reconstrói como uma propriedade emergente da rede temporal. Relações causais só aparecem quando há conexões funcionalmente orientadas entre nós, capazes de sustentar trajetórias coerentes ao longo do tempo fundamental, que depois são projetadas como eventos ordenados no tempo linear. Veremos que a flecha do tempo e a distinção entre antes e depois não são impostas à realidade, mas resultam de assimetrias na organização da coerência, e que, em regiões críticas da rede, essa orientabilidade pode se enfraquecer, bifurcar ou mesmo romper-se. É uma aula crucial para entendermos como, na TNT, espaço, tempo e causalidade nascem de uma mesma estrutura funcional. Boa aula e bons estudos! Na física tradicional, a causalidade aparece quase como uma regra sagrada. Todo efeito deve ter uma causa anterior. Mas, na teoria do nó temporal, a causalidade não é uma lei fixa e imutável. Ela é um efeito emergente da própria dinâmica da rede temporal. E isso é bem importante, pois ao afirmar que a causalidade não é um dogma, mas um efeito emergente da rede temporal, a TNT se desvia de séculos de pensamentos que trataram a relação causa-efeito como um fundamento absoluto da realidade. Isso significa que o encadeamento dos acontecimentos, que sempre tomamos como pilar inquestionável da ordem do mundo, não é primordial. Ele nasce da modulação das conexões temporais. Essa mudança é radical, pois desloca a causalidade do confortável lugar de regra universal para o de fenômeno derivado, abrindo caminho para compreendermos tanto a física quântica, onde as relações parecem escapar ao determinismo, quanto a consciência, onde passado e futuro podem se entrelaçar de maneiras não convencionais. Para a TNT, tudo depende da coerência espectral entre os nós da rede. Quando esses nós conseguem manter uma orientação estável, surge uma direção dominante. E é justamente essa direção que decorre do fluxo orientado da coerência espectral, que chamamos de tempo linear. Mas perceba bem isto: esse fluxo não é de algo que se move pela rede. A rede é não local. Não há espaço definido onde algo possa se deslocar. O fluxo, e esse fluxo deve estar entre aspas, é, na verdade, a mudança no modo interno dos nós temporais. E é dessa orientação estabelecida na rede temporal que emerge aquilo que chamamos de causalidade. O que existe, de fato, é um processo dinâmico. Os modos da rede se ajustam, sustentam coerência. E dessa estabilidade coerencial nasce a própria noção de antes e depois. Isso pode soar estranho, porque estamos habituados à causalidade como algo absoluto. Mas é essencial entendermos os modos da rede. Eles representam os padrões internos de organização de cada nó. São eles que, ao se alinhar ou se desalinhar, determinam se a realidade se mostra estável, instável ou se simplesmente se dissolve. Quando a coerência se rompe, a causalidade também se fragiliza. Podem surgir zonas críticas, regiões em que a sequência entre causa e efeito se embaralha. E em situações extremas, como nas vizinhanças de buracos negros, a orientação pode desaparecer localmente. Nessas condições, a própria projeção do futuro deixa de existir. Assim, para a TNT, a causalidade é uma consequência da orientabilidade funcional da rede, não um princípio eterno e imutável. O critério da TNT é, portanto, lógico-funcional. E, evidentemente, essa mudança de perspectiva tem implicações profundas, não só para a física, mas também para a filosofia. Afinal,
A ideia de que toda causa está sempre no passado nasce da nossa experiência com o tempo linear. Mas a TNT nos alerta: o tempo linear não é absoluto, ele é apenas uma projeção. A realidade subjacente é a rede temporal, e é dela que tudo o mais emerge. Na rede temporal, como já estamos bem informados com as aulas que já vimos, não existe o tempo linear. A temporalidade, nesse nível mais profundo, é outra coisa. O que experimentamos como tempo é, na verdade, um ajuste funcional de coerência entre os nós, ou seja, é o modo como eles se ajustam, se reorganizam e se afinam mutuamente. Não há passado, não há futuro, não há antes, nem depois. O que existe é uma dinâmica contínua de reorganização, uma dinâmica incessante de emaranhamento e dissolução. E é essa dinâmica que, quando projetada, aparece para nós como o tempo linear. O impacto dessa nova interpretação é brutal e é, também, absolutamente libertadora, como veremos nas aulas finais. Quando entendemos que, na rede temporal, não existe o tempo linear, percebemos algo decisivo. A causalidade não está gravada no universo como uma lei imutável. Ela nasce apenas quando a rede encontra coerência suficiente para sustentar uma direção estável de projeção. É essa coerência orientada que nos dá o fio do tempo linear. E é desse fio que emerge a sequência de causa e efeito. Mas se a coerência oscila, a causalidade também oscila. É aí que vemos fenômenos curiosos, dilatações em que o tempo parece se esticar ou se comprimir, zonas críticas em que os vínculos entre causa e efeito se confundem, e também situações extremas, como no entorno de buracos negros, onde a orientação pode desaparecer localmente e a projeção do futuro deixar simplesmente de existir. Com isso, a TNT se revela como uma solução simples e elegante para um problema secular da física. E essa visão e essa solução têm implicações profundas. É evidente que essa nova visão tem implicações na física, porque unifica a relatividade e a mecânica quântica sobre uma mesma base conceitual. Na TNT, não há duas noções de tempo em conflito, mas sim duas projeções de uma mesma dinâmica subjacente. E são evidentes as implicações na filosofia, pois a TNT questiona nossa própria intuição de que todo acontecimento deve estar preso a um passado fixo. O que a TNT nos mostra é que o tempo linear é tão somente um recorte da temporalidade profunda da rede, e a causalidade nada mais é do que a consequência desse recorte. Vejamos alguns desdobramentos importantes em 3 aplicações diretas. Na física quântica, se a causalidade é emergente, então os fenômenos quânticos deixam de ser paradoxos a serem domados por interpretações forçadas. O emaranhamento, por exemplo, deixa de violar a causalidade clássica porque esta não é um princípio absoluto, é apenas um efeito que não se aplica plenamente nos níveis mais sutis da rede temporal. Assim, a TNT oferece um enquadramento natural para compreender a não localidade quântica. Na cosmologia, se a causalidade não é fundamental, o próprio Big Bang deixa de ser visto como um evento inicial absoluto. Ele passa a ser interpretado como um nó extremo da rede temporal, onde a projeção linear da causalidade ainda não havia se estabelecido. Isso abre novas perspectivas para entender tanto a origem quanto o destino do universo sem a necessidade de um ponto inicial rígido. Na consciência, se a causalidade emerge e não precede,
A experiência da consciência pode envolver fluxos que não se prendem ao encadeamento passado, presente e futuro. Isso explica fenômenos subjetivos como déjà-vus, intuições ou mesmo a vivência expandida do tempo em estados alterados de percepção. A TNT mostra que esses casos não são ilusões, mas expressões legítimas da flexibilidade causal que só se cristaliza quando projetada em tempo linear. Com isso, encerramos mais uma aula, na qual vimos que a causalidade, tão central à nossa experiência, não é um princípio absoluto, mas uma expressão da orientabilidade funcional da rede temporal. Quando essa orientabilidade se mantém, o mundo nos aparece ordenado. Quando se enfraquece, a própria noção de antes e depois perde sentido. A teoria do nó temporal nos convida a olhar para além do que o tempo linear nos mostra e a reconhecer que a estrutura profunda da realidade é muito mais rica e sutil. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada. A cada aula, avançamos um pouco mais na compreensão do tempo e da projeção que sustenta o real. Até a próxima!